E aí 3D Makers, vamos para a nossa última aula de Color Grading aqui neste canal maravilhoso. E dessa vez a gente vai trabalhar em cima dessa imagem aqui, onde eu vou te mostrar como que eu consegui reproduzir o Color Grade de alguns filmes em cima dessa imagem. Eu vou te mostrar as referências, te mostrar o resultado que ficou e como que eu consegui chegar a esse resultado. Prontinho, já estamos com o nosso projeto aberto. Eu vou deixar a referência aqui no cantinho para vocês ficarem olhando e a gente observando aqui o tempo todo. Para mim ele está numa outra tela aqui, então eu também vou ficar olhando, observando para a gente tentar reproduzir esse resultado. Essa imagem aqui, ela está no modo log, ou seja, eu chamo de log, que é o modo como a gente recebe os arquivos de fotografia e vídeo na vida real, né? Eles vêm sem qualquer tipo de correção de cor, vem a imagem pura. E a partir da imagem pura a gente vai começando a trabalhar o nosso color grade, nossa iluminação, os nossos ajustes para chegar no resultado que a gente quer. Então a imagem que eu fiz, que eu realmente postei, que eu entreguei, eu fiz um ajuste mais ou menos desse jeito aqui, mexi um pouquinho na exposição e aí deu essa estourada aqui em cima. Eu vim no realce, que é o highlight burn, para diminuir um pouquinho. Igor, mas aí ficou lavada a imagem. Eu trabalhei um pouquinho com o contraste e com as sombras para dar mais volume para a imagem. Então esse aqui era o antes e o depois. Eu consegui recuperar aqui as minhas sombras, né? Sem estourar muito a minha imagem. Tirar aqui um pouquinho dos pretos, aumentar um pouquinho dos brancos. E principalmente o que eu fiz foi aqui no misturador de cores trabalhar o tom do verde, uma matiz um pouquinho mais amarelada, um pouquinho mais saturado, uma luminância maior também. E eu acho que eu consegui dessa forma trazer aqui uma vida um pouco mais interessante para essa imagem. No Color Grading aqui desse projeto, eu coloquei um tom bem sutil de verde nas sombras e nas altas luzes um tom bem sutil de amarelo. Deixa eu... uma mudança bem sutil também, realmente, ali. E basicamente foi isso. Eu trabalhei também aqui, uma coisa que eu gosto muito, nos efeitos, a textura, que dá esse aspecto assim bem... Olha que legal, cara. Deixa eu dar um zoom aqui, para você observar. Esse jardim vertical tá sensacional. Primeiro, tá muito sensacional. E vai sair um tutorial em breve sobre esse jardim bem aqui, fica aguardando. Quando eu aumento a textura, ele enfatiza mais essa luz, esses detalhes da imagem. É uma coisa que eu realmente não sei como te explicar, mas você consegue ver. Sem a textura ele fica assim, com a textura ele fica assim. Cara, olha o brilho dessas folhas, realmente ficou muito bom. A claridade ela também faz um efeito parecido, só que ela é bem mais forte, né? Bem mais forte. E eu apliquei esse efeito também sem muita intensidade. O desembaçar eu acho que não faz muito sentido aqui. E a vinheta também acho que não faz muito sentido para essa imagem. Se bem que um pouquinho de vinheta aqui fica legal para centralizar a luz aqui do meu projeto. E ficar um resultado bem legal, gostei bastante. As minhas sombras eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu acho que ficou muito preto. Olha que legal, cara. A vinheta, esse efeito de luz central aqui, a gente fez com a vinheta, tá? Assim a vinheta, ele deixa tudo normalzão assim, a imagem nessa composição. E aplicando a vinheta escura, escurecendo, ele faz essa silhueta aqui escurecida em volta da imagem, centralizando o olhar do observador para o centro. E o resultado é bem legal, né? Então eu fiz aqui um color grade bem rápido, um ajuste. Na verdade não foi bem um color grade que eu apliquei aqui, foi uma pós-produção bem básica. E basicamente foi isso aqui que eu postei desse projeto. Essa aqui era a imagem original, olha a diferença que faz só nisso, só mexer nisso, a diferença que faz no meu projeto, né? Eu vou realizar uma duplicação dele aqui para eu não perder esse ajuste que eu acabei de fazer. Vou duplicar essa foto. Vamos ver o que ele vai fazer aqui, se vai mostrar, se não vai. Pronto, duplicou. Agora eu vou remover as edições e vamos fazer aqui os nossos efeitos para reproduzir o filme do Batman. Primeiro a gente consegue observar que é um filme bem dark, tem aquela iluminação fraca, não é uma iluminação muito forte. Dá para perceber que o filme inteiro tem essa pegada nublada, dessa luz difusa, que é bem parecido com o que eu quis aplicar aqui no meu render. Então, essa luz difusa do filme do Batman, eu consigo reproduzir aqui por conta da minha própria imagem, que já tem esse aspecto. Ele tem uma coloração avermelhada, não é azulada, não é esverdeada, é avermelhada.
E eu consigo perceber que as sombras aqui do filme do Batman, elas são um pouquinho esverdeadas. É uma percepção bem sutil que eu tenho aqui da imagem, pode ser que eu esteja errado ou meu monitor esteja errado. É importante ter o monitor calibrado, né? Mas aqui eu acho que meu monitor está bem calibradinho. Então eu consigo enxergar um pouco de verde aqui nas regiões de sombra do Batman e principalmente o vermelho no meio tom e nas altas luzes aqui do filme do Batman, do color grading do Batman também. Dá pra ver que a pele dele é alaranjada, um pouquinho menos saturada, não é aquele vermelho, aquele laranja bem vivo, né? É um pouquinho de saturado. Então vamos tentar reproduzir isso. Primeiro, vamos desligar aqui luz, efeitos, detalhes, vamos ligar apenas a cor e correção de cores, que é o nosso color grading. Vou iniciar aqui meus trabalhos com as sombras, trazendo para aquele tom esverdeado que eu falei para vocês. Aqui, se eu puxar muito para o verde, vai ficar essa cor muito forte, né? Esse verde muito forte. Então, como eu falei para vocês na aula anterior, a gente puxa a bolinha aqui para o verde e nessa interna a gente regula a intensidade disso. Ó. Aqui no centro não existe praticamente nada e lá na extremidade vai ser totalmente verde. Então, eu vou botar aqui bem sutil, de forma bem sutil, uma sombra esverdeada. Legal. No meio tom, eu vou puxar aqui essa bolinha para o laranja. Deixa eu trazer aqui mais ou menos para cá. E vou puxar a bolinha central. Quanto mais para o laranja eu puxo, ó, mais para o vermelhinho aqui eu puxo, mais intenso ele vai ficar. Então eu vou puxar aqui mais ou menos metade disso. Acho que já ficou bem parecido ali com aquela ambientação do Batman, né? Vamos ver alterando a luminância aqui. Acho que eu vou ficar mantendo no meio mesmo. E as altas luzes, aí sim, vou colocar um vermelhinho aqui, puxar para cá. Na verdade, é esse tom meio alaranjado aqui. Bacana. Pronto. Vou diminuir um pouquinho a luminância. Eu vou aumentar a mesclagem, porque eu quero realmente que ele empregue essa cor, que ele pegue essa cor aqui. E através do equilíbrio eu consigo regular. Ó, vai ter mais verde, mais para a sombra ou mais para o vermelho, né? Eu acho que trazer um pouquinho mais para o vermelho aqui fica interessante. Boa. Eu vou diminuir um pouquinho o laranja aqui das altas luzes. Vai ficar bem próximo aqui da referência. Ele não tem muita saturação também, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho dos tons médios. Show. E agora sim, trabalhei aqui a minha correção de cores. Deixa eu ver se no global, eu trazendo aqui para um vermelhinho no global também fica bem interessante. Não muito forte. Trabalhando aqui a luminância. Pronto, legal. Aqui no global, trazendo uma luminância um pouquinho mais escura. Ficou bem bacana. Certo, então essa aqui é a minha imagem inicial. Essa aqui já é a minha imagem com color grading aplicado aqui, usando o filme do Batman como referência. O que eu tenho que ter um pouquinho de cuidado aqui é para não acabar perdendo o branco da minha imagem. Por exemplo, aqui nas altas luzes eu acabei perdendo realmente os tons de branco. Se bem que no filme aqui não tem muito o branco, mas eu vou tentar dar uma reduzida nisso daqui também. Deixa eu recuperar um pouquinho mais desses brancos aqui da minha imagem. Pronto, essa parte aqui do céu, aqui eu dar um pouquinho mais da toalha. Bem legal. Agora eu vou trabalhar aqui com os nossos misturadores de cores. Por exemplo, o verde. Eu vou tirar um pouquinho a saturação dele, porque eu acho que o filme do Batman não tem esse verde assim, esse tom muito saturado dos objetos, né? E como a vegetação é o meu elemento mais saturado da imagem, eu vou tirar um pouquinho da saturação dele e deixa eu diminuir também um pouquinho da luminância para não ficar esse tom muito brilhoso, né? Não, acho que eu vou aumentar. Eu gostei assim. Ficou interessante, né? Olha aí, já está uma ambientação assim bem legal. Por último, aqui na nossa luz, eu vou controlar um pouquinho mais o contraste, diminuir um pouquinho mais as sombras para ficar bem pretão, assim, as sombras dá para ver pela lateral aqui do Batman, que as sombras são bem escuras. E os realces eu vou aumentar um pouquinho mais. Sombra eu vou aumentar um pouco, acho que eu desci muito. E mexer aqui na exposição. Tirar um pouquinho do realce. Pretos. Brancos. Tá aí. Pronto. Eu acredito que eu cheguei aqui no resultado bem bacana, bem parecido com o do filme. Se você achou que não está parecido, a gente consegue ainda trabalhar aqui na correção de cor, no global, para diminuir um pouquinho mais esse vermelho. Olha lá, tirar aqui mais um pouquinho do vermelho. Ou então trazer mais para o laranja. Trabalhar aqui a luminância, se você achar necessário. Enfim,
Eu sempre gosto de aplicar aqui na minha imagem um detalhe, uma nitidez, para ficar bem mais marcado, bem mais nítido. Cuidado para não exagerar, tipo esse aqui, né? Mais ou menos aqui em 30. É um valor que eu gosto de usar, fica bem bacana na minha imagem. Prontinho, fizemos aqui o nosso primeiro color grading do Batman. Fiz um pouquinho rápido aqui também para a nossa aula não ficar muito longa. E como eu já te expliquei essas informações, esses itens aqui na primeira aula, eu também expliquei um pouquinho mais rápido. Se você chegou nessa aula aqui e não entendeu nada do que eu mexi, do que eu trabalhei aqui, assiste a aula anterior, tá? Estou colocando aqui no card para você, que é onde eu te expliquei de forma básica o que é cada coisa, luz, o que é cada informação dessa, cada item desse, para você chegar nessa aula aqui já entendendo isso e entender o que eu estou fazendo aqui na manipulação da minha imagem, beleza? Bora para o nosso próximo desafio aqui. Isso eu já vou fazer nessa imagem, nessa próxima imagem, que seria do Ozark. Olha que legal, Ozark já é uma série azulada, bem oposto ali do Batman, né? Um color grade bem azulado, a gente vê que nas sombras o preto ele é bem evidente, o preto ele não recebeu tanto assim desse tom do azul, então o azul está bem aplicado nos meio tons da minha imagem, ali entre a sombra e o meio tom. A pele deles, eu consigo perceber inclusive que a pele não é alaranjada, é uma pele assim bem, como eu falei, como o azul neutraliza o amarelo, né? Então se a nossa pele é laranja, a minha pele aqui na imagem aqui do vídeo, você vê que minha pele é laranja. Mas aqui na série é um laranja bem sutil. Por que isso? Porque o azul veio e neutralizou esse tom da pele. Dá para ver também pelo cabelo dela que o amarelo ele tá até ali bem presente, né? Não, eles conseguiram fazer esse filtro do amarelo, mas existe ali o azul, uma neutralização do azul. A iluminação é bem suave, não é aquela luz marcada, isso praticamente na série inteira é desse jeito, é o tempo todo essa iluminação bem difusa, o que eu acho bem legal. E tem esse contraste aqui de iluminação, altas luzes, baixas luzes, eu acho isso muito bacana, desse color grading e da série Ozark. Então vamos ver como é que eu farei isso daqui? Primeiro eu falei aqui que nas nossas sombras, vamos aplicar ali a nossa cor, Color Grading, correção de cores. Vou trabalhar aqui primeiramente nas nossas sombras. Eu vou apenas diminuir a luminância, não vou aplicar cor nenhuma, que eu quero que fique com esse preto bem evidente como o da nossa referência aqui. E agora eu vou começar a mexer nos tons médios. Nos médios eu vou começar a trazer aqui para o azul. Já está dando aquela atmosfera da série, já começou a puxar para aquela atmosfera da série. Posso ver aqui na luminância, dando essa regulagem, eu acho que eu trazendo um pouquinho mais para frente ficou bem legal. Eu vou aumentar a mesclagem aqui, porque eu gosto que tenha essa composição bem fiel em relação a essa mesclagem dos tons. Eu não gosto que fique nem muito rígido, nem muito, né? Eu gosto que fique realmente bem mesclado, bem legal. Muito bem, então eu trabalhei aqui o meu meio tom. Posso ir diminuindo aqui se achar necessário. Aqui ficou muito azul, aqui ficou um azul mais sutil. Vou trabalhar aqui nas minhas altas luzes, só que a luz aqui na série, como eu falei para vocês, ele não neutraliza muito o amarelo, né? Deixa eu ver se eu trazendo o Color Grading aqui para o amarelo eu consigo dar uma reproduzida nisso, trazer um pouquinho mais para o azul aqui. E o global eu vou puxar também para o azul, só que não é um azul muito saturado, aqui eu saturei muito e vou diminuir agora um pouquinho esse ponto. Aumentei a luminância. Eu estou aumentando a luminância porque eu percebo que a luz da série ela é bem legal, tem um contraste bem bom entre a luz e a sombra e eu quero reproduzir isso daqui também. Mas lembrando que a gente ainda tem os nossos ajustes de luz aqui em cima que eu posso trabalhar. Aqui eu estou utilizando apenas as cores. Acho que está bem legal, ficou um pouco parecido, mas eu ainda acho que dá para refinar. O tom do azul talvez seja esse tom um pouco mais para cá. Prontinho. Meio tom, deixa eu trazer esse azul também um pouco mais para cá. Legal. Sombra eu não mexi, mas se eu ver se mexendo na sombra que eu consigo também dar um efeito. Eu vou botar um azul bem sutil na sombra, bem sutil mesmo, para não influenciar muito ali no tom do preto. Bem legal. Aqui no equilíbrio eu trazendo um pouco mais para a luz e menos para a sombra, acho que ficou interessante, né? Eu trouxe mais o azul que está aplicado aqui, opa, minimizei sem querer. O azul que está aplicado aqui, o amarelinho que está aplicado no realce, na verdade, e nos tons médios. Então, trazendo o equilíbrio mais para a direita, eu estou puxando um pouco mais desse amarelado.
que eu acho que é importante, né? Dá pra ver pelo tom de pele e pelo cabelo que o amarelo não foi tão neutralizado assim. Então, ao puxar o equilíbrio para a direita, eu trago um pouquinho mais da informação do amarelo que está ali na luz. E acho que ficou bem legal, ó, tá bem parecido aí com a nossa referência, né? Dá para ficar melhor, Igor? Dá. Vamos mexer aqui na nossa luz. A série é uma série bem escura, bem dark mesmo, então eu não vou mexer muito aqui na exposição, senão eu já clareio, perco isso, né? O contraste para mim eu acho que tá bom, acho que não precisa mexer mais nessa variação, nessa nuance de luz e sombra. O que eu vou trabalhar aqui, na verdade, vai ser o seguinte. Eu vou pegar essas sombras, subir um pouquinho, diminuir um pouco mais os realces, para ficar uma luz menos marcada. Olha a diferença, né, do antes e o depois. E os pretos, deixa eu ver se diminuindo os pretos fica legal. Acho que tá bom. Acho que tá bom, não vou mexer muito também. Vamos ver. Ó, bem sutil, bem pequenininho esse ajuste. Deixa eu aumentar um pouquinho mais os brancos. Pronto, um ajuste bem sutil ali. Mas, cara, já ficou bem legal. É uma ambientação assim bem interessante, né? Puxando aí essa lógica da série Ozark, trazendo esse azul, sem neutralizar muito o amarelo, botando ali o tom de azul em cima da pele, do cabelo dela, por exemplo, mas sem tirar o amarelo, que dá o contraste, porque o azul é complementar do amarelo. Então, foi bem legal eles terem feito isso, né? Não terem quebrado tanto assim o tom de pele dos personagens e nem o tom do cabelo dela. E fora que é uma série muito boa, né, gente? Quem já assistiu aí sabe como é que é. Esse tom de suspense, esse ar de suspense o tempo todo, esse ar de investigação do FBI sempre em torno deles. Cara, muito bom. Quem ainda não assistiu, assiste, que vale muito a pena. E para a nossa próxima referência, que é o filme Interestelar, eu trouxe aqui essa outra imagem. Eu gosto demais desse filme, é um dos meus filmes favoritos. Vamos lá, pegamos aqui a referência do Interestelar. É um filme que tem ali uma pegada um pouco azulada e amarelada. A gente vê que esse balanço de branco aqui do filme do Interestelar, ele não é muito azul, não é aquele branco puro. Aqui na minha imagem a gente tem um cinza, né? A gente não tem muito azul nessa imagem, não tem muito amarelo nessa imagem, talvez o amarelo esteja bem para cá. E para eu trazer essa ambientação do Interestelar, eu vou ter que dar mais ênfase aqui na minha iluminação, porque o filme aqui, esse color grade, tem uma iluminação bem forte. Então eu vou ter que dar mais ênfase na minha iluminação. Trazer mais esse tom de azul para as sombras. Dá para ver que essa região aqui das sombras ela é um pouquinho azulada. Isso não só pelo gelo, né? Porque o gelo aqui, esse aspecto azulado reforça esse aspecto visual do gelo, do frio. Eles estão num planeta frio aqui nessa parte do filme. E vale lembrar que o Interestelar é um filme que não é um único color grade, um filme inteiro. Existem várias cenas, várias etapas que o personagem ali está passando. E cada etapa da vida dele, cada processo, cada ambientação tem um color grading ali específico. Mas de modo geral, o color grade assim, mais legal, que eu mais gosto do filme é dessa cena aqui, que eles estão com essa roupa de astronauta visitando esse planeta de gelo aqui. Então vamos lá, nesse caso aqui especificamente, eu vou começar o meu color grading pela iluminação, pela luz. Eu vou trazer mais informações de luz aqui para minha imagem. Então eu vou aumentar aqui a minha exposição, bem legal. Nisso eu acabei perdendo um pouquinho de sombra e de volume, então eu vou puxar minhas sombras de volta aqui para baixo. Tá? Dessa forma eu consigo trazer luz sem perder a minha sombra aqui da imagem. Acho que eu até decidi mais as minhas sombras. Bem legal. Vou diminuir um pouquinho o preto, aumentar um pouquinho o contraste. Ó, só trabalhando aqui a iluminação já consegui dar volume, já consegui dar uma visão bem interessante para a minha imagem. Vou aumentar um pouquinho os realces, aumentei um pouquinho para ficar aqui, dar esses estouradinhos, dá para ver aqui pela cena que existem uns estouros de luz e eu vou reproduzir isso aqui também. Pronto, agora que eu ajustei a minha luz, vamos trabalhar as cores. Vou habilitar aqui o meu Color Grading, primeiro eu vou começar pelas sombras. As sombras elas têm essa pegada azulada, então eu vou trazer aqui para um azulzinho, não um azul muito forte, deixa eu trazer para esse tom de azul aqui, que lembra um pouquinho mais um tom de gelo, de frio. E vou diminuir aqui, para não ficar um azul realmente muito forte, vou botar um azul bem sutil aqui na minha sombra, bem legal.
Deixa eu ver se aumentando ou diminuindo a luminância fica mais interessante. Acho que diminui um pouquinho a luminância. Vamos ver como está ficando. Legal. Mesclagem já vou arrochar aqui no 100, que eu gosto que fique bem mescladinho. Meio tom não vou mexer ainda, eu vou pular direto para a luz. Porque na luz tem esse tom amarelado. Então eu já vou puxar aqui para o amarelo. Aí, mas foi demais. Calma, jovem gafanhoto. Puxa aqui, vai diminuindo o nível. Eu gosto que fique um nível assim realmente bem parecido com a referência. Eu acho que já está assim bem próximo do color grading do filme. Só que eu ainda tenho que melhorar o seguinte. Dá para ver que as sombras, os pontos de sombras aqui da imagem, eles realmente são bem escurinhos. Aqui a minha vegetação ainda está um pouco difusa, né? As árvores ali ficou bem legal, gerou bastante sombra. Mas para mim a vegetação ainda está muito difusa. Eu vou tentar pegar aqui essas sombras e diminuir um pouco mais a luminância. Pronto. Nas altas luzes eu acho que ficou legal, esse tom de amarelo aqui já ficou bem parecido com o da série, ó, o amarelo na luz, esse azul na sombra. Vamos tirar aqui para ver a diferença. Já deu até um volume para a imagem, cara, olha que legal, né? Destacou ali o céu, destacou a casa, ficou muito bacana mesmo. E eu vou trabalhar aqui essa luz. Eu acho que essa luz aqui nesse meu projeto, nesse render, é bem importante. Mas só pelo color grade, se eu pegar aqui o tom médio e jogar aqui para laranjinha, eu vou acabar aplicando na imagem inteira. É possível aplicar um ajuste ou um color grading aqui direto em uma região específica da imagem? Tem, gente. Deixa eu dar um duplo clique aqui para sair. Pronto. Eu consigo fazer isso. Aqui no nosso painel da direita, vamos ver aqui se a gente consegue encontrar as nossas máscaras. Pronto, aqui é a ferramenta de máscara do Lightroom. Eu vou utilizar aqui o pincel. Apertando aqui a tecla de espaço, segurando, né, eu clico ali para aumentar o zoom, bem legal. Eu posso aumentar ou diminuir o tamanho desse pincel aqui por esse slider. A mexer na difusão dele. Por que difusão? Eu vou riscar aqui, tá vendo que ele tem uma suavidade, ele tem essa borda, né, para não ficar aquela marcação muito rígida. Se eu pegar aqui o pincel e aumentar essa difusão, ele faz um pincel bem mais sutil, bem mais suave. Eu acho que isso é bem legal, principalmente para esse efeito de luz que eu quero gerar aqui na minha imagem, tá? Então eu vou botar a difusão aqui uns 50%. O fluxo é a quantidade é o quanto de tinta ele vai soltar ali, basicamente o pincel, né? Então o fluxo para mim tá bom, densidade também, bem legal. Então eu vou pintar aqui, vou diminuir um pouquinho o tamanho, que eu quero que a bola fique no limite ali da janela. E vou riscar por cima. Girando aqui o scroll do mouse eu consigo aumentar e diminuir a bolinha. Eu vou colocar um pouquinho aqui também. Aí ficou vermelho. Esse vermelho aqui é só para demarcar onde que a gente pintou, tá, gente? O que vai valer de fato é isso aqui, ó. Eu posso trabalhar a exposição agora especificamente nessa região da minha imagem, ó. Acendi mais a casa, né? Olha que louco. Consegui acender mais a casa ali. Mas eu vou mexer só um pouquinho na exposição, aumentar o contraste. O que eu quero fazer mesmo aqui é deixar esse tom da luz mais alaranjado. Então eu vou diminuir, aumentar um pouquinho o branco, diminuir um pouquinho o preto para dar mais contraste para a luz. Olha que legal, ó. Que o preto, ele tira aquela borda clara demais que ficou ali na imagem, né? Então, pronto, dei uma diminuída aqui no preto. Eu acho que ficou bem legal. E vou trazer esse aspecto mais alaranjado. Onde é que eu faço isso? Aqui embaixo a gente tem a matiz, tá vendo? Eu consigo escolher a matiz que eu quero aplicar para essa luz. Vou botar aqui um tom alaranjado e aumentar a saturação. Pronto, a saturação ficou bem sutil. Deixa eu ver se mexendo aqui no colorir eu consigo trazer uma luz bem legal também. Ficou muito forte. Botei a temperatura ali para a direita, pro lado amarelo, deixando essa luz mais amarelada. Prontinho, olha aí que legal. Então eu consegui aplicar só nessa região da imagem um ajuste específico para trabalhar aquela cor, aquela luz, deixar essa iluminação da casa mais evidente. E olha a diferença, né, gente? Como é que estava antes a minha imagem desse jeito aqui e como é que ficou agora a minha imagem desse jeito aqui. Criei uma composição aqui bem similar do filme. Eu acho até que a minha iluminação diminuiu um pouquinho. Deixa eu tirar aqui a minha máscara, voltar aqui para os ajustes e vou puxar aqui um pouquinho. Na verdade eu vou pela curva de pontos,
Vou puxar aqui um pouquinho mais para iluminação. Pronto, bem legal. Diminuir aqui um pouquinho o meio tom. Perfeito. É isso. Então tá aqui. Fiz um color grading usando a série Interestelar, ou o filme Interestelar, como referência. E para mim já ficou um resultado muito interessante. Posso melhorar? Posso. Sempre tem como melhorar. Deixa eu pegar aqui o nosso misturador de cores. Eu tô achando que esse verde está muito artificial. Então eu vou mudar um pouquinho a matiz dele aqui. Trazer mais pro laranja. Deixa eu aumentar um pouquinho a saturação. E aumentar um pouquinho o brilho dele. Ainda acho que dá para melhorar. Porque tem bastante tom de amarelo aqui no verde, na grama. Olha que legal, cara. Olha que legal. Puxar um pouquinho mais para cá para a esquerda para tirar essa saturação, esse aspecto estranho da grama, né? Pronto, dei mais brilho para a grama. Pronto, ficou lindo agora. Para mim agora ficou perfeito. Deu mais volume para a grama. Olha como a grama era antes, bem lavada, bem estranha, né? E como ficou agora a grama com volume. Cara, muito bom. Essas ferramentas aqui do Lightroom realmente são sensacionais. Aqui os arbustos a gente pode ver que antes não tinha volume, não tinha uma luz e sombra muito interessante. Agora eu tenho a delimitação, o volume, a forma na minha imagem. A luz é fundamental, galera, para dar essa forma para a imagem. Bem legal, fizemos aqui esse ajuste da luz, utilizando apenas as ferramentas aqui do Lightroom Color Grading. Aqui deu uma clipada na sombra, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova máscara só aqui nessas árvores. Pronto, vou pintar aqui por cima das árvores. Muito cuidado para não pegar regiões que eu não quero aqui da minha imagem. Pronto, bem legal, ele já deu uma reconhecida ali onde está realmente as minhas árvores. Deixa eu ver se tem mais para cá. Tem, então deixa eu pegar por aqui também. Ele já faz um recorte muito inteligente aqui na vegetação. Perfeito, era exatamente isso que eu queria. E então aqui eu vou aumentar um pouquinho as sombras, vou recuperar um pouquinho mais as sombras da minha árvore, que antes estava muito clipado, né? Deixa eu ver se tem como eu ocultar aqui, para mostrar novamente. Desligado, como é que estava antes, e agora depois recuperando mais ali as sombras da minha árvore, meio tom da minha árvore. Perfeito, agora para mim ficou sensacional. Deixa eu mexer mais um pouquinho aqui. Que a gente vai mexendo e vai... Cada vez que a gente mexe vai ficando ainda melhor, né? Deixa eu voltar aqui para os ajustes. Muito bom. Tá aí, antes, depois do nosso Color Grading aqui, inspirado no filme Interestelar. Curtiu essa aula de Color Grading, galera? Muito obrigado por você que acompanhou até aqui. Muito obrigado de verdade. Espero que tenha sido um conhecimento valioso para você, que você consiga pegar isso daqui, colocar em prática nos seus projetos e ir muito além do que você acabou de aprender por aqui. É claro, se esse conhecimento foi importante para você, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal da CG Plus Academy, que tem muito conteúdo legal vindo aí para vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!